Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz de Cristo Jesus possam, neste final de semana, pairar sobre a sua vida e que você possa entender que com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Lembra quando era criança, você cantava aquela canção que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal? É importante nós entendermos que isso aí é mais do que uma canção de criança. Isso aí é uma verdade incontestável, disponibilizada por Deus na vida de cada pessoa que crê nele, que confia nele, que serve a ele e que anda com ele no seu dia a dia. Muitas vezes, algumas pessoas são tendentes a buscar a Deus quando tem um problema, quando enfrentam uma grande necessidade, quando estão passando por momentos de turbulência na vida, quando os mares revoltos levam essa pessoa na sua embarcação sendo jogadas de um lado para o outro. Aí, preciso de Deus. Mas quando chega a calmaria, aí olha para si próprio e diz: olha, eu venci. Esquece que foi Deus que deu a vitória. Foi a presença de Deus na vida que encaminhou todas as coisas. Então nós precisamos sempre desenvolver nesta parceria que nós temos com Deus, não é só para os momentos difíceis da vida, não. Não é só para as horas turbulentas da vida, não. Não é só para as horas de tempestade ou temporais, mas é para todas as horas. Nas horas das tempestades, mas também nas horas da bonança. Nas horas das dificuldades, mas também nas horas das vitórias. E nós precisamos de entender isso, porque é muito fácil, né? Você passa por um problema, você clama a Deus. Deus te ajuda a vencer o problema, aí você pensa que foi você mesmo, esquece da ajuda de Deus, esquece da mão de Deus estendida. Vamos sempre lembrar, se temos um compromisso com Deus, é para as horas difíceis e para as horas de bênçãos. É para todas as horas. Veio o milagre, agradeça. Não veio o milagre, continua firme com o Senhor. Existe uma canção que muitos cantam por aí, que diz: se Deus operar o milagre, Ele é Deus. Mas se não operar o milagre, continua sendo Deus. Nós precisamos desenvolver essa relação com Deus e reconhecer que Ele é Deus na nossa vida em qualquer circunstância ou em qualquer situação. E é este o propósito do programa Falando ao Coração. Te apresentar Deus como grande saída para você alcançar as vitórias que precisa na sua vida. Te apresentar Deus como o nosso protetor de todas as horas. E apresentar Deus como nossa fonte perene de gratidão, de agradecimento. Se você existe, foi porque Deus viabilizou a sua vinda ao mundo. Se você está aí, é porque Deus até aqui tem dado a oportunidade para você viver esta vida. Então seja agradecido, seja alguém cheio de gratidão para servir a Deus com alegria e de todo o seu coração. Nesta meia hora que dura o programa, eu quero fazer 2 orações. Na primeira oração, vou pedir a Deus para abençoar e recompensar todos vocês que têm contribuído com esta obra, que têm me ajudado financeiramente a manter esse programa no ar. Na segunda oração, eu vou apresentar diante de Deus todos os nomes que chegam aqui para mim para serem apresentados diante de Deus no altar da intercessão. E vou apresentar você que na hora da oração estará orando com muita fé, clamando a Deus e buscando a Ele de coração. É muito importante nós entendermos que a oração é o meio mais seguro, mais eficaz que nós temos para ser edificados, fortalecidos, porque na oração nós estamos falando com o Criador. Estamos falando com Deus, Senhor dos céus e da terra. Então, abra seu coração nesta hora que você está assistindo o programa, pega esse controle remoto, coloca longe de você e fica atento, porque cada momento deste programa pode significar o momento da sua bênção, o momento da sua vitória, o momento do milagre que você precisa para a sua vida.
Durante o programa eu ministro também uma mensagem bíblica, que muitas vezes pode ser exortativa. A exortação também faz parte da escola de Deus na nossa vida. Ser exortado é ser confrontado para que nós possamos rever nossos posicionamentos, nossos conceitos e aderir àquilo que é do agrado de Deus, que está dentro do propósito divino. Assim nós vamos vencendo aquilo que vamos estabelecendo na nossa vida como filosofia, como religião ou como prática costumeira, para, diante do confronto, da exortação, nós entendermos que a mudança faz parte da nossa relação melhorada com Deus a cada dia. Então, ao ministrar a palavra de Deus, eu estou fazendo isso com grande amor no coração por você. Mesmo que a palavra seja exortativa, ela também torna-se edificante, torna-se um importante aviso para deixarmos o erro, deixarmos os caminhos tortuosos e andarmos na direção segura para uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. Está escrito lá em Provérbios que o avisado vê o mal e desvia dele, o simples passa e sofre a pena. Então, quando eu ministro aqui a palavra de Deus, eu estou trazendo o aviso de Deus para você crescer, para você melhorar, para você mudar, para você dar às vezes um passo atrás, porque na vida é assim, a gente tem que ter a humildade necessária para fazer aquela análise introspectiva, olhar para dentro de nós e perguntar: em que eu tenho deixado de agradar a Deus? Será na minha desobediência? Será na minha incredulidade? Será na área que for? E aí você, quando chega a essa conclusão, você diz: eu posso mudar, eu posso melhorar. E a palavra de Deus é aquela obra do acabamento na nossa vida. Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Deus criou. O pecado degenerou. Mas veio a graça divina através da sua palavra e nos salvou. E veio depois o Espírito Santo para nos aperfeiçoar. Olha que maravilha. E depois veio a igreja para nos fazer congregar. Tudo isso faz parte de um compêndio de regras para a vida espiritual. Eu preciso reconhecer que preciso de Deus, porque quando eu era criança, quando nasci, a vida era perfeita. Depois eu fui me envolvendo, não é assim? Você vai envolvendo, conhecendo o certo, o errado, e às vezes a tendência é ir para o lado do errado. Então o pecado vai entrando e vai deformando. Você perde aquela inocência importante que você vivia e o pecado vai conduzindo você a caminhos tortuosos. Mas a graça divina está disponibilizada. Aí você reconhece: eu estou no caminho errado, então vou clamar pela misericórdia de Deus. E através da graça do Senhor nós somos alcançados. A Bíblia diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é presente de Deus. E a partir daí nós vamos caminhando, alcançando da graça, o Espírito Santo entra no coração, vai aperfeiçoando, aí temos que fazer parte de uma igreja. Eu te pergunto: qual é a igreja que você frequenta? Mas as igrejas foram fundadas por homens. Olha, fundadas por homens, vírgula, com um propósito especial de Deus na vida de cada um. Porque o próprio Jesus disse assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí nós encontramos a igreja do Senhor. Mas as pessoas precisam reunir com outras pessoas para viver a comunhão. E aí nós, os humanos, estabelecemos uma igreja com um nome, outra com outro nome, uma igreja aqui, outra acolá e tal. E em cada igreja, o que eu chamo de cada comunidade de pessoas que servem a Deus, está vivendo a vida de comunhão e cada um ajudando o outro e vivendo a paz, a comunhão e a alegria desta convivência tão saudável nesse local chamado igreja. Então é importante você entender o propósito divino e servir a Deus com alegria a cada dia. Quer ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão? Você vê aí na tela 2 números de telefone. O primeiro é o WhatsApp. Através do WhatsApp você manda uma mensagem por escrito dizendo: coloca meu nome no altar. E junto com o seu nome você pode colocar quantos nomes você quiser. Ou então, se você não tem o WhatsApp, liga no fixo
meu pessoal atende e anota os nomes. E é um prazer poder orar com você e orar por você no final do programa. Deus tem bênçãos importantes e preciosas para a sua vida. Domingo está chegando e domingo tenho 2 cultos e eu gostaria de ter você conosco aqui na Betel. 10 da manhã, 7 da noite. Uma alegria poder te receber. Você que mora longe, você que mora de fora, nos acompanha pelas redes sociais. Você me acha no Instagram, me acha no Facebook, me acha no YouTube, me acha no WhatsApp e você vive comigo esta obra importante de fé, com alegria e vivemos uma comunhão perfeita e maravilhosa de Deus. E quando você me achar lá no YouTube, não esqueça de se inscrever no meu canal, tá ok? Paga nada não, inscreva lá e você está desta forma me ajudando a ampliar o número de pessoas inscritas no meu canal do YouTube. Isso dá força para que nós possamos usar esta ferramenta e ali, através dela, alcançar vidas e mais vidas pelo mundo afora, com a palavra de Deus que é viva, rica, maravilhosa e também poderosa. Vamos para a primeira oração do programa. Eu quero pedir a Deus para abençoar você, que é um evangelista associado. Você já foi e parou? Volta a ser. A sua ajuda é de suma importância para que eu possa continuar diariamente levando fé, esperança, alegria e paz a muitos corações pelo mundo afora. Então eu conto com o seu apoio, eu conto com a sua ajuda. Deus há de recompensar você de maneira especial. E também, se você ainda não é um evangelista associado, abra o coração e entre em contato conosco pelo WhatsApp ou pelo fixo e diz assim, eu quero também ajudar a fazer esse programa. E eu vou orar por você todos os dias. Oremos juntos? Senhor, estendas as tuas mãos para abençoar, para recompensar. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, cada pessoa que contribui com o programa, cada pessoa que me ajuda financeiramente a manter esse programa no ar. Que as tuas mãos, Senhor, estejam estendidas sobre os teus filhos e que eles sejam prósperos, abençoados, vitoriosos. Abençoa, Senhor, a cada um. Eu te peço sempre no nome de Jesus. Amém. Vamos para a mensagem bíblica de hoje? Leia comigo Provérbios capítulo 13, versículo 6. Diz assim, a justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Encontramos neste texto algumas expressões que eu gostaria de ressaltar com você. Primeira, justiça. Você tem sido justo com seus colegas de trabalho? Você tem sido justo com os membros da sua casa, da sua família? Você tem sido justo com o pastor que dirige a igreja que você frequenta? Você tem sido justo nos seus comentários, justo nas suas deduções, justo nas suas ações? Saiba você que Deus é o justo juiz, mas quer fazer com que cada um dos seus filhos, porque ser filho de Deus é um privilégio não de todos, mas só daqueles que creem em Cristo. Ah, mas você pode estar até dizendo aí, eu sou filho de Deus, eu não sou crente, não faço parte desse grupo e tal, mas sou filho de Deus. Não é bem assim não. Quando Jesus veio ao mundo, ele disse uma palavra muito importante que define isso aí. Ele disse, olha, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse pregai a todos os filhos, pregai a criatura. Então nós já começamos a entender aí que existe criatura e existe filho. E quando eu leio João capítulo 1, versículo 12, está escrito assim, a todos quantos o receberam quem? Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, de criatura para filho de Deus, tem uma longa caminhada para ser percorrida. Criatura, você já nasce como criatura. Filho de Deus, você é feito através da sua fé em Jesus Cristo. Começa por aí. Quando você torna-se num filho de Deus porque creu em Jesus, você precisa assimilar os conceitos que vêm dele para a nossa vida. E um deles é a justiça. Justiça exige atitudes
que nos levam a olhar para dentro de nós mesmos e compreender que muitas vezes aquilo que você está falando do outro, se fosse com você, você não gostaria que fosse falado. Então aquilo que você não deseja para você, não deve desejar para o outro. Isso é justiça. Agora aquilo que você não deseja para você, mas deseja para o outro, não pode ser justiça. Porque a justiça, ela age para lá, mas age para cá também. Então, nós precisamos de ter atitudes justas. Isso vem de Deus para a nossa vida. Então, o texto fala de justiça, mas depois, em seguida, fala de sinceridade. Sinceridade. Como surgiu essa expressão sinceridade? Na antiguidade, aqueles artesãos faziam seus vasos, colocavam-os à venda, e muitas vezes naquele movimento de vaso para lá, vaso para cá, um batia no outro e trincava. O que ele fazia? Ele pegava cera produzida pela abelha, e vinha e tampava aquelas rachaduras do vaso e deixava ali tranquilo. Então aquilo camuflava o defeito, aquilo escondia o defeito, mas era cera. E a pessoa comprava um vaso lá na banca, levava para casa, punha lá na sua sala, enchia de flores e tal, e quando o sol da manhã entrava pela janela e que alcançava o vaso, a cera derretia e o vaso desmontava lá. Aí criou esta expressão em que a pessoa chegava para comprar o vaso e disse, olha, eu quero um vaso sem cera. Ou seja, um vaso que não foi camuflado, que não foi aí colocado uma cera para tampar o defeito. Eu quero um vaso verdadeiro, um vaso sem cera. Vaso sem cera, aí ficou alguma coisa sincera. Então, a palavra sinceridade surgiu desse tipo de prática entre as pessoas na antiguidade. E nós precisamos de entender que o sol, que é a luz perfeita do dia, ela revela o que está por dentro de cada um. Então, é necessário que haja sinceridade. Porque às vezes a gente fala, eu ouço as pessoas dizendo, eu sou filho de Deus, eu obedeço a Ele, e faz até gestos e coisas até bonitas. Mas vê que essa pessoa não está sendo sincera. Então, a justiça, sinceridade, tudo devem fazer parte da vida de um cristão. Vida de um cristão. Porque existem cristãos e existem cristãos. Existem aqueles cristãos que dizem que são cristãos porque nasceram num país cristão. Existem aqueles que são cristãos porque creram em Cristo e procuram cada dia servir a Cristo e imitá-lo como pessoa para viver nesta vida, parecer-se com Cristo. Isso é o verdadeiro cristão. Então, é importante nós entendermos isso. Isso deve nos envolver em todas as práticas da vida. Você, por exemplo, é um patrão, ou seja, um empresário, um empreendedor, tem muitos empregados. É necessário que seja verdadeiro, sincero para com estas pessoas. Então, é importante que você que é empregado também seja sincero com seu patrão, com aquele que te deu, que te abriu uma porta de emprego. Porque muitas vezes você chega ali e aí você fica embromando, fica às vezes escamoteando as coisas e fica escondendo os problemas e não é sincero, não é verdadeiro, não é justo. Você está ganhando para aquilo. Mas eu ganho pouco. Não interessa, é o que você está ganhando. Porque se não está satisfeito com o salário, pede demissão e procura outro emprego. Mas o que está ali sendo pago é o que foi proposto, então seja verdadeiro, seja sincero. Então é importante nós entendermos que a justiça e a sinceridade não são práticas impossíveis na vida das pessoas. É uma questão de atitude, é uma questão de honestidade até. É uma questão de parâmetro que nos condiciona a vivermos observando. De um lado está a sinceridade, do outro lado está a justiça. Eu estou andando, devo andar no meio disso aí, dizendo, olha, nem aqui, nem para lá, mas sempre dentro deste propósito. E aí, isso deve permear as relações de patrão-empregado, as relações de marido e esposa, a relação de pais e filhos e também o contrário, filhos e pais, a relação de amigos e amigos, colegas e assim por diante. Porque
Aquele que trata bem as pessoas, ele lá na frente vai alcançar resultado disso. Tem gente que chega no trabalho, não fala bom dia para ninguém, não cumprimenta ninguém. Se eu não estou aqui para fazer amizade, estou aqui para trabalhar. Veja, o local de trabalho é um local de desenvolver habilidades importantes. E nessas habilidades está o de fazer amigos, de ter amizades sinceras e verdadeiras. Isso é justo, isso é sincero, isso faz parte na vida de cada pessoa. E é importante observar isso. Conta-se que um certo funcionário de um grande frigorífico, ele tinha como hábito, todos os dias, quando chegava, cumprimentava um por um, principalmente o porteiro. Dizia como que ele estava, como que foi o seu dia. Na hora de ir embora, ele parava pelo menos uns 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos com o porteiro e conversava com o porteiro. Ele era muito atencioso com todas as pessoas. E um dia, ele chegou pela manhã, cumprimentou o porteiro e entrou para o trabalho. E depois encerrou o expediente, todos foram saindo, até que parecia que não tinha mais ninguém para trás. Ele perguntou, mas está faltando fulano de tal. Todo dia ele para aqui, conversa um pouquinho comigo, hoje ele não fez isso, alguma situação. Ele falou, será que ele foi embora mais cedo? Mas ele foi lá, olhou no ponto, estava aberto o ponto, falando, ele está aqui dentro, eu preciso procurá-lo. Deve ter acontecido alguma coisa. Aí ele fechou ali a portaria e foi dar uma volta. Andou por todos os lados, não viu o amigo. Disse, que coisa, ele conferiu outra vez e realmente ele não tinha saído. Pelo menos o ponto estava em aberto. Será que ele foi embora mais cedo? Adoeceu, qualquer coisa? Mas vou procurar mais. E saiu procurando. Procurou outra vez por todos os lugares onde ele já tinha passado e não encontrou. Sabe o que ele fez? Foi olhar dentro das câmaras frigoríficas. Abriu a primeira, olhou, não tinha ninguém. Abriu a segunda, olhou, não tinha ninguém. Abriu uma outra, o homem estava lá, quase congelado. Quase congelado. O que aconteceu? Ele entrou, alguém que porventura entrou, fechou a porta, e a porta não conseguia abrir por dentro. E ele estava lá, a ponto de morrer congelado. Mas aquele porteiro salvou. Salvou por quê? Sentiu a falta dele. Porque todos os dias, na saída, ele parava um pouquinho e desejava uma boa noite, desejava um bom trabalho, desejava felicidades para aquele homem que era o porteiro. Isso, ele foi salvo justamente porque ele estabeleceu um relacionamento, ele vivia uma amizade, ele era alguém atencioso, ele era alguém que poderia ser chamado de amigo. Veja, a amizade, ela deve ser trabalhada, deve ser construída, mas sob parâmetros importantes de justiça e sinceridade. Se você não é justo, você não faz amigos, porque não, aquele é interesseiro, só pensa nele. Você não está sendo justo. Se você não é sincero, você não faz amigos, porque não, aquele lá não dá para confiar. Aquele tem duas caras ou coisa parecida. Então, veja, são dois pontos importantes, dois pilares importantes que nós precisamos de estabelecer no relacionamento com Deus, justiça e sinceridade. No relacionamento familiar, justiça e sinceridade. No relacionamento com colegas de trabalho, com relação de patrão-empregado, que é justiça e sinceridade. São expressões que parecem ser simples, mas que, avaliadas e analisadas, têm uma profundidade importante que nos leva a viver uma vida melhor e mais feliz. Que você possa pensar nisso. A vida compensa, mas precisamos de trabalhar e compatibilizar essas duas coisas de justiça e sinceridade. Não viva uma vida com cera, mas uma vida sem cera, uma vida sincera e uma vida justa. E Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai te recompensar. E você terá bons amigos para te salvar na hora da dificuldade, na hora do problema. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Eu quero aqui ungir a minha mão e eu vou convidar você neste instante a se preparar para orar comigo. Por que se preparar? Porque eu considero o gesto de fé muito importante na nossa relação com Deus. E por onde eu ando, as pessoas comentam comigo que na hora da oração
Elas oram comigo e eu pergunto, como que você faz para orar? Ele diz, eu ajoelho diante da televisão. O outro diz, eu colo a minha mão na tela da televisão. Outros dizem assim, eu estava com a cabeça doendo e encostei minha cabeça na sua mão, lá na tela da televisão. Outros dizem, eu coloco uma fotografia de um amigo, de um parente, de alguém que está passando por um problema. Outros já dizem assim, eu coloco uma peça de roupa lá na tela da televisão e depois levo para a pessoa vestir. Outros dizem, eu coloco um copo d'água e depois eu bebo, dou para alguém beber. Outros dizem assim, eu coloco uma receita médica, eu coloco um pedido de exame, um resultado de exame de laboratório, eu coloco o protocolo de um processo, eu coloco carteira profissional, eu coloco carteira de identidade, eu coloco gesto de fé. E é você que sabe qual o melhor gesto a fazer. Então, faça um gesto de fé neste instante e vamos orar. E Deus vai nos ouvir. Deus vai me ouvir daqui, vai te ouvir daí, e o milagre vai chegar, a bênção de Deus vai chegar e você vai alcançar aquilo que precisa para ser forte, para ser feliz, para ser abençoado, para ser vitorioso. Senhor, diante de Ti, neste instante, eu quero apresentar todas estas pessoas que com seus gestos, que são gestos de fé, estão orando comigo, clamando por uma bênção, por um milagre, por algo do Senhor em suas vidas. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o Deus dos impossíveis. Para o Senhor não há nada que não possa ser realizado, porque o Senhor pode todas as coisas. Por isso eu te peço, Pai, no nome de Jesus, estendas as tuas mãos para curar, para abrir portas, para atender os anseios e necessidades de cada pessoa que ora comigo, de cada pessoa cujo nome eu apresento diante do Senhor neste altar, e opera milagres, bênçãos e maravilhas na vida de cada um. Sê com os teus filhos, fortalecendo-os para que eles possam, ó Pai, viver uma vida de justiça, mas também uma vida de sinceridade. E com isso agradando a Ti, agradando ao próximo, viver uma vida de um bom relacionamento contigo e um bom relacionamento entre pessoas aqui nesta vida. Sê com todos, ó Pai, eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deus te abençoe e diga comigo nesta hora com muita fé no seu coração. Inclusive, vou ficar esperando, viu, você ligar para contar o seu testemunho, para tornar-se um evangelista associado. Vou te esperar neste domingo aqui na Betel, às 10 da manhã ou às 7 da noite, para participar de um dos nossos cultos, ou quem sabe até dos dois, e ser duplamente abençoado por Deus. Vamos terminar o programa de hoje dizendo assim: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.